verdade, essa é uma história que já está se desenrolando há muito tempo. No meio disso, uma discussão de 10 milhões de reais, uma herança aí deixada por esse grande cantor. E esse suposto filho, né, que não teve um reconhecimento em vida, mas que disse que a mãe depois teria informado, né, que ele seria fruto do relacionamento aí com esse cantor, desde 2013 que ele aguardava uma autorização judicial para fazer o exame de DNA. A gente está falando aí do Alexander Nunes, né? Sim. É suposto filho do Emílio Santiago, desde 2013, mas era necessário arrecadar uma quantia aí de 15 mil reais para fazer esse teste de DNA. Ao longo desses anos, 2 exames já haviam sido feitos. Um com material genético, um fio de cabelo do Emílio Santiago, que o Márcio Tadeu, que teve a união estável reconhecida como companheiro, né, do Emílio, teria guardado aí após o falecimento, deu 12% apenas de compatibilidade. Sim, mas depois o Alexander fez um teste de DNA com a irmã do Emílio Santiago, a Ercília, e esse teste teria apontado 73% de compatibilidade. De compatibilidade entre irmãos. Ele e a Ercília, 73%. Então entendeu-se ali dentro do processo que somente uma exumação do corpo, de fato, poderia apontar exatamente se é filho ou não. Essa exumação foi feita no dia 27 de outubro, né? Teve aquele problema que é do ano passado, né? Primeiro teve aquele problema que precisava de uma perícia do IML, tiveram que remarcar porque eles não compareceram, mas o fato é, esse exame ficou pronto, saiu esse exame, isso foi divulgado ontem pelo Balanço Geral e também num comunicado oficial pelo próprio advogado, pelo escritório aí do Alexander. E esse exame saiu, Sônia, o resultado foi 0% de compatibilidade. 0% de compatibilidade. É estranho, né? Estranho, um dá 70 e poucos, outro dá nada. Um deu 12 e o outro deu 0. No meio disso, a gente contou com exclusividade aqui no programa que, em paralelo, a Ercília, que é a irmã do Emílio Santiago, entrou com uma ação contra o Alexander Nunes dentro desse processo de inventário. Mesmo tendo um teste Mesmo tendo um teste ali. Isso. Ela entrou com uma ação acusando o companheiro do Emílio de falsidade ideológica, estelionato, falso testemunho, ter armado essa união estável. Eu conversei hoje com um advogado do Alexander Nunes, que é o Dr. Bruno, e o Dr. Bruno explicou o seguinte: primeiro, achamos estranho 0% de compatibilidade. Como até saiu aí do programa, a gente teve o conhecimento que tem um processo, uma denúncia no Ministério Público, apresentando fraudes envolvendo toda essa questão do Emílio, a gente fica com a pulga atrás da orelha ainda. Até do primeiro DNA, porque aquele fio de cabelo poderia não ser do Emílio, né? Claro. Então, o que ele me explicou agora? Eu perguntei, essa história termina aí? DNA comprovando que não é? Não termina, porque nós vamos agora pedir uma contraprova, uma contraprova, a gente quer uma contraprova independente, e eu perguntei, mas vai ter que exumar novamente o corpo? Como é que é essa contraprova? Não vai precisar exumar, com o mesmo material genético que foi colhido, nós vamos refazer o exame, mas nós queremos refazer esse exame de uma outra forma, de repente com outro laboratório. A contraprova é extremamente necessária. O Alexander Nunes até agora não tinha falado com absolutamente ninguém. Ele teve recentemente um AVC, teve um problema grave de saúde, mas ele fez questão de falar com a Tarde é Sua. Falou com a Tarde é Sua, com a Sônia, eu não posso deixar de falar, até porque o que eu falar com vocês vai para todo mundo, né? E ele disse que o A Tarde é Sua foi o único que me deu voz quando ninguém me deu. Então, quer dizer, eu até faço questão de falar com o programa para que isso seja replicado aí para todos. O advogado também mandou um vídeo pra gente. O Alexander mandou um áudio, porque como ele teve um AVC, ele quis só, né, falar por áudio. O advogado mandou um vídeo, mas vocês vão observar que pela fala do Alexander, essa história ainda vai dar muito o que falar, gente. Ainda vai dar muito o que falar. Tá certo. Então vamos ouvir agora, só por áudio, ele mandou essa mensagem para o Lobianco, aqui para o nosso programa, porque ele teve um AVC, ele não queria ter aparecer, a imagem divulgada, por enquanto ainda. ele está em recuperação ainda. Mas já dá para você entender esse lado da história, tá? Vamos ver agora. Ouvir. Olá, Sônia, Lobianco, a todos. Uma boa tarde. Boa tarde.
É isso, eu fiquei sabendo ontem desse resultado. Meu advogado conversou comigo ao telefone e claro que vai ser pedida a nulidade desse resultado. E uma contraprova, claro, evidentemente. A gente não está lidando com gente normal, né? Então a gente tem que pedir para fazer isso, fazer direito. A questão toda é a seguinte: eu tive um AVC há pouquíssimo tempo, não posso estar me exaltando muito, não posso. Não nego falar com os outros meios de comunicação, mas infelizmente não dá para falar com todo mundo, entende? Eu tenho um carinho exímio, é maravilhoso esse carinho que eu tenho com a Sônia, porque desde o momento que eu precisei no início, ela me atendeu maravilhosamente, não que os outros não, mas a Sônia eu não sei identificação. Então, Sônia, meu muito obrigado a todos vocês. A gente volta a falar em outro momento, entende? Eu estou bem, mas de qualquer maneira cuidando da saúde e esperando as cenas dos próximos capítulos, né? Se Deus quiser, teremos êxito. Um forte abraço a todos e quem está torcendo aí, toma aguinha com açúcar, fica calminho, porque uma hora a gente consegue resolver essa questão, tá bom? Forte abraço. Tchau, Alexander. Valeu, né, ter mandado essa mensagem pra gente. Claro que tem que ter uma contraprova mesmo, puxa vida. Um primeiro exame com um fio de cabelo que não se sabe como ainda estava com o companheiro estável, que depois se viu que era também fruto de uma fraude, 12%. O outro que é feito com o material da irmã do Emílio Santiago, do suposto pai do Alexander, dá 73%. Compatibilidade. Exatamente. Aí se faz um outro exame requerido pela própria tia, é isso, suposta tia, e aí dá zero compatibilidade. Que é isso, gente? Né? Muita oscilação, muita diferença de um teste para o outro. Então aí a coisa fica suspeita mesmo, né? Tem que fazer mais um, para ver justamente tem que fazer mais se um chegou tão perto, né? 70% de probabilidade. Eu acho que só para, né, desencargo de consciência e para verificar. Agora, fico curioso de como surgiu essa história, como ele descobriu que é um suposto filho. A mãe contou. A mãe contou. Falou. Isso, a mãe teria contado. A gente lembra que ele foi, né, no enterro, não foi recebido, foi colocado para fora, foi uma coisa super pesada, mas por parte da família, da irmã da Ercília, até conversei com a Elaine, que é prima, né, essa sobrinha aí da Ercília, eles me falaram que já haviam absoluta certeza de que ele não seria filho. Né? Mas a gente lembra e que, claro, tem 10 milhões em jogo nessa história. Exatamente. A própria Ercília quem aponta a fraude do Márcio Tadeu para se dar bem e ficar com o dinheiro. Então, quer dizer, é uma história que precisa ter contraprova de todos os lados. Mas só para repetir, viu? Vai ter que exumar de novo? Não vai precisar, não vai precisar. O que eles querem é que essa contraprova seja feita, de repente, com outro laboratório, né? Para realmente ver se bate, né? Porque 0% de compatibilidade... Eu acho que nem existe isso. Né? É algo muito, muito, muito distante, né? E eu me lembro que, apesar de não ter sido reconhecido oficialmente pelo Emílio, ele chegou a ter uns encontros com o pai, ele foi bem recebido, ele fala que o Emílio, né, foi muito acessível a ele, muito receptivo a ele, entendeu a história, não foi aquela coisa, não quero ver, não sei, não assumo, de rejeitar, ele não rejeitou o Alexander, quer dizer, isso também tem que ser levado em consideração,